Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, ao longo da minha carreira, são mais de 15 anos, eu tive muitas oportunidades de subir no palco. Talvez centenas de vezes, mas eu nunca subi num palco do TEDx. E sempre me falaram que a plateia do TEDx acaba sendo uma plateia muito mais criteriosa, uma plateia muito mais qualificada. E isso faz com que eu me sinta muito lisonjeado de estar aqui. E quando a gente traz um tema como esse, sobre confiança, eu me sinto confiante para estar aqui, mas isso não significa que não seja extremamente desafiador. Eu hoje vou trazer para vocês aqui alguns conceitos, algumas ideias, para que cada um de vocês tenha a possibilidade de seguir no caminho de se tornar, sim, a pessoa mais confiante que você conhece. Mas veja bem, é importante frisar que se tornar a pessoa mais confiante que você conhece não é se tornar a pessoa mais arrogante que você conhece. Porque todos nós conhecemos alguém, talvez um primo, um parente, um amigo, alguém que de repente trabalha com você, que é visto como alguém muito confiante. E que quando você se afasta um pouquinho e olha com carinho para o comportamento dessas pessoas, você acaba percebendo que essa pessoa não é tão confiante assim. Na verdade, ela chega a ser uma pessoa arrogante, às vezes mal educada e às vezes grosseira. E as pessoas que elas são mais grosseiras ou mais mal educadas, mais arrogantes, geralmente essas pessoas, elas são, na verdade, inseguras. Elas se utilizam desses elementos para se proteger. E muitas vezes a gente pensa que essas pessoas são confiantes. As pessoas mais confiantes que eu conheço, que eu tive contato ao longo da vida, são pessoas extremamente educadas, são pessoas gentis, são pessoas que muitas vezes são até silenciosas. Algumas pessoas são até tímidas, mas são pessoas que desenvolveram a capacidade de se comunicar. Quando você utiliza a ferramenta da sua comunicação, você não precisa necessariamente abrir mão das suas características, de quem você é, mesmo que você seja um pouco mais introvertido. E o ponto é que é impossível você se tornar uma pessoa extremamente confiante e segura se você não desenvolve a comunicação. Então, baseado nisso, eu quero fazer uma pergunta para a gente começar. E eu quero que seja uma pergunta reflexiva. Eu quero que vocês aproveitem esse momento. A gente teve uma oportunidade aqui de fazer uma meditação. E eu gostaria que vocês, mais uma vez, pensassem em segundos. Agora em segundos, né? Onde vocês estariam, ou quem vocês seriam, se vocês fossem as pessoas mais confiantes que vocês conhecem. Eu vou repetir a pergunta por um outro ângulo. Onde você estaria, ou quem você seria, se você não tivesse medo do julgamento? Olha, nos últimos 15 anos, eu tive a oportunidade de ter mais de 12 mil alunos e mentorei palestrantes, treinadores, professores, políticos, empresários, atletas. E de todas as oportunidades, de todas as ferramentas que eu pude utilizar, metodologias, algumas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, muitas de grandes referências, eu percebi que tem 3 tópicos, 3 pilares, que se você implementar no seu dia a dia, na sua comunicação, você vai se tornar uma pessoa mais segura e mais confiante. O primeiro ponto é sobre a sua verdade. Quando a gente vai se expor de alguma forma, seja numa palestra, numa reunião, num treinamento, às vezes para convencer um grupo de executivos num ambiente corporativo, você precisa trazer a sua verdade. Trazer o que é seu, trazer o que é único. Tem uma máxima que dizem por aí que é o seguinte: só você pode ser você. E esse é o seu superpoder. Essa é a sua força. Então, quando você encontra, principalmente nos tempos de hoje, né? Quando você encontra quem verdadeiramente você é e você traz essa autenticidade para a sua comunicação, começa a ficar mais fácil você se conectar com essa confiança que eu estou trazendo para vocês aqui. E veja bem, quando a gente fala sobre autenticidade, não significa a gente pular protocolos ou a gente agir sem o bom senso, beleza?
O segundo ponto, que é muito importante, e que talvez esteja aí entre os principais, mas não é o principal, no meu entendimento, são as emoções. Só que não é essa emoção que eu estou gerando em vocês aqui do palco. Não é a emoção que você gera para o seu cliente quando você está de frente com ele. Não é a emoção que você, professor, gera para o seu aluno ali na frente. Porque essa emoção, ela é manipulável. Você aplica meia dúzia de técnicas ali e fica muito mais fácil de você gerar um efeito específico no outro que está na sua frente. Essa emoção é a emoção que você sente antes de entrar no palco. É a emoção que você sente antes de entrar numa reunião, antes de sentar na frente do diretor da empresa que você trabalha. Essa emoção é a emoção que desestabiliza você e acaba com o teu projeto. E muitas vezes, um bom treinador de comunicação e de oratória, ele não consegue ser efetivo no trabalho que ele se propõe, porque ele é um bom treinador de comunicação. E a maioria das pessoas que acreditam ter dificuldades para se comunicar, tem, na verdade, uma dificuldade de controlar as emoções. Quando você manda para a sua mente, por meio de uma técnica específica ou algumas técnicas, um comando, que nem sempre é simples para todo mundo, mas existem caminhos, e que você desativa o teu estado de alerta, e a sua mente começa a entender que você não está sob perigo, ou que você não está numa situação de morte, como geralmente a tua mente acha que você está, você desliga a produção desregulada de alguns hormônios, como, por exemplo, cortisol e adrenalina. Se você passa a ter uma produção menos desregulada, você passa a ter muito mais controle emocional sobre aquela circunstância. E o terceiro tópico, que muda o jogo dos meus alunos, eu vou falar para vocês em 2 minutos. Eu fiz esse gráfico aqui para ilustrar ainda o ponto do primeiro tópico. A gente vai dar um passo atrás e a gente vai falar sobre a verdade. A sua autenticidade. Quando você começa a se expressar, quando você começa a falar, não importa onde, numa reunião, num treinamento, numa palestra, e você começa sustentado, munido pelos seus títulos, começa munido pelos seus certificados, pelos seus diplomas, ou pela autoridade transferida por alguém, você inicia o teu processo de comunicação com uma expectativa muito alta. E se você não estiver conectado com a sua verdade, o que vai acontecer naturalmente ao longo do processo da sua entrega? E essa entrega pode ter 18 minutos, pode ter 1 hora, ou pode ser uma entrega de um processo que leve dias, meses. A sua autoridade cai junto com a sua autoconfiança. Quando você está extremamente conectado com quem você é, com a sua verdade, com o que você entrega, o que você conhece, mesmo que você tenha os melhores títulos, você não precisa deles. Porque a gente começa com uma expectativa baixa. E a gente vai construindo essa autoridade ao longo da nossa entrega. E os nossos títulos, e as nossas certificações, e as autoridades que viriam por transferência, elas não são primordiais. Eu fui professor da Miami School por 9 anos. A Miami School é a escola de comunicação mais premiada do mundo. E eu poderia ter falado isso lá no começo, mas eu preferi falar agora para vocês, porque soa mais natural. Eleva a minha autoridade e parece mais natural, mas foi de propósito, para de algum modo, inconscientemente, vocês pensarem, caramba, que legal. E aí, pessoal, vamos para onde a gente vai aqui, né? Tem um conceito sobre comunicação que diz que caráter e competência fazem com que você tenha um bom resultado no seu processo de comunicação. O que é caráter aqui? São as suas características internas. Tudo que está dentro de você é o que você é, certo? Tem gente que acha que para subir num palco como esse aqui e falar sobre um determinado assunto, precisa dominar tudo que permeia aquele assunto. E não precisa. Você precisa dominar o que você quer passar para o outro e dominar a entrega daquilo. Quando a gente fala sobre competência,
Competência nada mais é do que gerar ou desenvolver habilidade sobre algo. Você só é competente sobre alguma coisa que você desenvolveu habilidade. E é isso que acontece com muitos de nós. Quem aqui, em algum momento da vida, já não pensou assim, caramba, mas eu faço isso há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Eu sou bom no que eu faço, mas quando eu preciso me expor, quando eu preciso negociar, quando eu preciso defender o que eu faço, eu não consigo. Quando eu preciso falar do que eu faço, transferir o meu conhecimento para alguém, eu não consigo. Porque você é competente na sua tarefa principal, na sua habilidade, mas você não desenvolveu a competência na entrega dessa atividade. E é comum também você acabar acreditando que existem caminhos que não sejam o que eu vou mostrar aqui para você agora. Tivemos um pequeno problema aqui no slide. O último bloco é onde estaria aquela palavra repetição. Não sei porquê, mas tivemos um probleminha, mas tudo bem. E qual é o nosso terceiro tópico, né? Como que ele funciona? Vamos entender. Quando a gente treina alguma coisa, quando a gente repete alguma coisa, os nossos caminhos cognitivos se abrem e aquela informação sobre aquilo que a gente executa passa com muito mais facilidade. Quem dirige aqui há 2 anos, 3 anos, nem pensa mais para dirigir. Quem pratica um esporte ou uma arte marcial há 3 anos, há 2 anos, possui movimentos, reflexos, que você nem sabe como que aquele movimento aconteceu. Porque você praticamente não pensa mais de forma consciente. É inconsciente. E é aí que mora o segredo, negligenciado pela maioria das pessoas que quer se sentir seguro e confiante. A repetição é o segredo. Quando você treina, quando você repete, as coisas vão ficando muito mais fluidas. Eu trouxe aqui para vocês 2 marcas de duas produtoras audiovisuais para que a gente possa pensar. Uma é a maior da América Latina, a outra é uma das maiores do mundo. Uma delas investe R$1 milhão por um único episódio de uma novela. A outra investe $15 milhões por um único episódio de uma série. Quem aí já assistiu Game of Thrones? Um único episódio, 15 milhões. Quantos episódios foram? Se você sabe que um episódio custa 15 milhões, quanto custa o minuto de um episódio? E se você erra durante a gravação de um episódio, quanto custa o seu erro? Ou seja, os atores, as atrizes, que muitas vezes você pode vir a pensar que são profissionais, que são pessoas que têm a capacidade de se expressar, de falar, de fazer um treinamento ou uma apresentação, talvez por um dom, talvez por algo do tipo, são pessoas que recebem centenas de milhares de dólares ou de reais para ensaiar, para treinar, para repetir, porque o minuto da gravação é muito caro. Ele não é pago para atuar, ele é pago para ensaiar. Sabe aquele professor que você conhece? Aquele treinador, aquele palestrante que marcou a sua vida? Aquele professor que, de algum modo, contou uma piada na sua escola ou na época da faculdade e você nunca mais esqueceu? Aquele professor faz aquela entrega daquele conteúdo centenas de vezes, para várias turmas, várias vezes, às vezes várias vezes ao ano. Ele tem obrigação de ser um bom comunicador. Então entendam o seguinte, não existe pessoas que se comunicam melhores do que você. Essas pessoas estão mais treinadas que você. Ponto. Se você entender que essas pessoas, elas simplesmente ou fazem aquilo todo dia, ou elas ensaiaram muito para fazer, vocês têm o caminho para se comunicar muito bem e para, em seguida, se tornar a pessoa mais confiante que você conhece. Eu coloquei alguns nomes aqui, eu não sei porquê, acho que a gente teve
Acho que o formato do PowerPoint, tudo bem. Mas esses nomes aqui, eu poderia ter colocado aqui o dobro de nomes, né? Talvez o triplo até. E eu queria trazer uma atividade para vocês aqui. Escolham 2 nomes desses, escolham 2 e levem para casa. 2 nomes. E pesquisem sobre essas pessoas. Assistam um podcast onde há uma entrevista, leiam uma matéria sobre elas, e vocês vão ver algo muito em comum entre todas elas, que é simples. Elas atribuem boa parte, quando não a maior parte do sucesso delas, à capacidade que elas desenvolveram de comunicar a habilidade principal delas. Não necessariamente a principal atividade delas. Elas desenvolveram uma habilidade de comunicar o que elas fazem. E baseado nisso, eu fecho novamente com a mesma pergunta. O que você faria ou quem você seria se você não tivesse medo do julgamento? Obrigado pelo tempo de vocês, gente.